Hoje a gente recebe o Rafael Galo, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura pelo livro Rebentar, que é o seu romance de estreia. É um livro duro, difícil, a história da Ângela, que há 3 décadas procura pelo filho desaparecido, seu filho Felipe, um menino de 5 anos que sumiu numa galeria. A partir do início do livro, ela declara sua desistência da busca do filho. Rafael, parabéns pelo livro maravilhoso que você escreveu e muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade para conversar. Acho ótimo. Eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas pouco antes da gente começar, você falou que a capa do livro é muito bonita, que ela tem uma história muito legal. Não me decepcione, me conta a história dessa capa. Na verdade, assim, eu já tava procurando fotógrafos para fazer as fotos de divulgação, sabe? Aquelas fotinhas lá com a minha cara. E aí, fazendo essa pesquisa, eu encontrei o trabalho de uma fotógrafa que se chama Nádia Maria, e num site onde tinha um catálogo de fotógrafos, assim, eu comecei a ver as fotos dela, mas assim, eu já saquei que não dava, pelo que eu vi do trabalho dela, eu achava que não dava pra ela fazer as fotos de divulgação, porque era um trabalho mais artístico, assim. E era um trabalho absolutamente lindíssimo, assim, que aí eu comecei a ver de fã, assim, sabe? Falei, não, pô, vou ver as fotos dela, que legal, não sei o que lá, não vai ser quem vai fazer minhas fotos de divulgação, mas deixa eu ver que bacana. Nesse meio tempo, também eu tava escolhendo a capa com a editora, assim, tal, e eu não tava gostando de nada, assim, nada me satisfazia, até que eu fui ver a página do Facebook da Nádia, e aí tinha uma espécie de um ensaio com essas fotos desse menino, e essas várias fotos. E aí, a hora que eu bati o olho nessa da capa, eu falei assim, é essa a foto, né? E essa é da contracapa. Eu falei, meu, são as duas maravilhosas, porque assim, eu já tava com o livro pronto, né? Ele já tava até editado, inclusive, e você olha o garoto, principalmente aquela que ele tá correndo de braços abertos, é a descrição do que tá no livro, né? Você lê, você vê Felipe, assim, sim, eu fiquei também um pouco arrepiada. Assim, meu, parece que alguém né? E aí eu escrevi pra ela, falei assim, olha, Nádia, a gente não se conhece e tal, mas eu sou escritora, assim, tô lançando um livro. Eu falei assim, meu, e essa foto é perfeita, eu queria pra minha capa e tal. Ela topou, super legal, a gente se conversa pela internet e tal, bastante. E aí depois eu vim descobrir que esse menino é filho dela, na verdade, também. Eu ainda contei pra ela, falei assim, olha, é um filho desaparecido, você não pode seu filho ser vinculado, ser mais... Dentro do próprio livro, a gente cria a imagem de vários personagens, porque a Ângela não tem uma descrição física, o Otávio, a Isa, né? Todos os personagens que eu não tem. Agora, o menino a gente consegue ver perfeitamente. Aparece a reprodução, ou como se chama? Digital. Exatamente, de como estaria o menino. E nessa hora a gente também se imagina em choque, porque faz a comparação. Lembra, tem pessoas né, que é absurdo, que nunca mudaram nada na vida, mas pessoas que tiveram uma vida muito dura, você não acredita que era aquela criança. As mães, por exemplo, vou pegar o caso da Ângela, que é uma mãe fictícia, Claro. Mas você tem várias mães que passaram por isso na realidade. Ela conviveu com o filho dela até os 5 anos. Ela só tem esse registro do filho dela, né? Então ela não sabe como é o Felipe de 6, de 7, de 8, de 9, 10. Emocionalmente, e eu vi vários casos de mãe relatando isso, até por coincidência, sexta-feira no Globo saiu uma matéria sobre mães de filhos desaparecidos com uma mãe vendo pela primeira vez o envelhecimento digital de um filho, 30 anos depois também. E é aquele choque, assim. E elas ficam procurando emocionalmente, mas é como se elas procurassem, se elas quisessem encontrar na rua, uma versão estendida dele, né? Quer dizer, um homem, mas assim, com aquele olhinho reconhecível, né? Assim, com aquele brilho no olhar, com aquela carinha, aquele cabelinho. Mas assim, às vezes ele pode ter mudado radicalmente. E os retratos de envelhecimento digital, em geral, eles são muito chocantes. Tanto que uma mãe que eu fui entrevistar, e ela me mostrou o que fizeram da filha dela. E aí ela mostrou pra mim a foto da menina, quando desapareceu, com 13. E aí falou assim, e agora o envelhecimento digital, ela com 20 e poucos, isso. E é aquela cara quadrada, assim, aquela cabeça quadrada, um cabelo preso, assim, um cabelo bem mais ralo, e uma expressão muito dura, assim. Aquilo, pra mim, que não tinha conexão nenhuma com a história, já foi assim, sabe, na hora eu fiquei até meio sem fôlego, assim, aí eu olhei pra ela e falei assim, e como foi, né, pra você, de repente, ver isso? Assim, eu caí numa depressão só comparável a quando eu perdi ela, né? É como perder de novo, como né? se tivessem raptado de novo, porque eles estão raptando a imagem, né, do seu filho, na intenção. Exato. Esse caso, como por exemplo dela, né? Tira o olho da criança 5 minutos, não tem inimigo, não tem nada, não tem história. Sim, uma cidade calma, né? Década de 80, tem um motivo, você não fala assim, não, mas é que, pô, o cara mexe com tráfico, mexe com, sei lá, máfia, qualquer coisa. Mas esse tipo de caso que está no Rebentar, que é o que eles chamam de desaparecimento enigmático, que é esse que não tem motivo, não tem motivação, esse caso é raríssimo encontrar, assim,
Eu não sei de algum caso que tenha encontrado a pessoa viva, assim. A Ângela, ela interrompe, essas 3 décadas são interrompidas. Toda e qualquer pista do menino, ela chega a ver coisas chocantes aí em ML. Agora, você fez uma colocação muito válida, que eu acho que também no livro é muito bem colocado, que é a diferença entre o desaparecimento do Felipe, filho da Ângela, mulher de classe média com recursos para colocar a boca no mundo, para colocar na mídia, e o desaparecimento do Matheus. O Matheus é um menino de 13 anos, negro, da periferia, né, que mora numa periferia. A Dora tem que fazer tudo sozinha. Ela cria o grupo para poder gritar pro mundo: meu filho sumiu. As coisas continuam iguais. As crianças negras das periferias sumidas, Sim. elas não são um dado válido para a sociedade. Isso não dá mídia. Porque, por exemplo, a grande maioria dos casos, a maioria esmagadora dos casos é periferia. E aí o que acontece? Quando eu comecei a pesquisar, né, mães e filhos desaparecidos, Claro. onde eu vou achar? Eu fui atrás das ONGs, né? E quando você vai, a história é muito parecida de todas. É uma mãe que perdeu, que o filho desapareceu, ela ficou desesperada, ela foi atrás de polícia, governo, rádio, foi atrás de todo mundo que podia, mas principalmente por ser pobre, por ser de camadas, né, menos privilegiadas, ninguém faz nada. Ela vai ter que fazer alguma coisa, assim, se alguém vai achar o filho dela, vai ter que ser ela. São mães que de fato não são profissionais de investigação que estão montando, não, são mães se virando, sabe, construindo a coisa do zero. Eu li um livro de um cara norte-americano, ele falava muito isso, assim, sabe, eu falava assim: você é a pessoa mais arruinada naquele momento, você é a pessoa que mais precisa de ajuda e ao mesmo tempo você é a única pessoa que tem que fazer tudo, sabe, você é o mais arruinado e você é o que mais tem que lutar, assim. Tem uma cena no livro, né, que a Dora começa a reclamar Sim. da delegacia, porque ela se descontrola emocionalmente, né? Claro, você perdeu seu filho e os caras estão te enrolando só. E ela é ameaçada de ser presa por desacato à autoridade. Isso é uma coisa que acontece mesmo, né? Mesmo aquela regra que a gente fala, né, todo mundo fala, tem que esperar 24 horas. É uma balela isso não existe na lei. Pela lei, se tem uma coisa estranha, que você sabe que é diferente, seu filho desapareceu há meia hora, você pode fazer um boletim de ocorrência meia hora. Né? Vão se acumulando preconceitos, né? Então, por exemplo, quando você fala da Dora, ela é pobre, ela é negra, ela é mulher e ela tem um filho desaparecido, sabe? Então você vai acrescentando cada vez mais camadas, assim... Chega um ponto que é realmente intolerável. Chega um ponto, não, já é intolerável desde o começo, mas assim, vai ficando surreal de intolerável. Né? É uma parte muito forte, mas é um diálogo que o Otávio tem com a Ângela, dizendo que ela sempre foi a pessoa mais julgada, apesar de ela não ter culpa alguma disso, ela vai ser sempre a pessoa mais julgada, inclusive pela desistência, por ela querer seguir a vida dela. Obviamente, assim, eu acho que um filho desaparecido é pior do que um filho morto, porque você não sabe. É como um desaparecido de guerra, um desaparecido de tantas ditaduras aqui latino-americanas. Se você não pode enterrar o teu filho, você vai ter sempre esse fantasma atrás de ti. Foi um ato de extrema coragem dela, da desistência, né? Ao meu ver como leitora, foi um ato de extrema coragem. Eu não estruturo nada, assim, sabe? Eu não a história, assim, que esse capítulo vai acontecer tal coisa, vai ter tal reviravolta, aquelas coisas de, né, método de roteiro, plot twist, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, eu não sei, eu não faço isso, mas eu penso muito sobre a história, eu penso muito sobre esse coração, assim, que pra mim, no caso do Rebentar, é justamente essa construção do amor, assim, sabe, da vinculação, sabe, essa pergunta, o que é amar uma pessoa? De verdade, porque, por exemplo, às vezes você pega pais, assim, todo pai fala assim, não, eu amo meu filho, eu amo, claro, é meu filho, eu amo, na hora que nasce você já ama. E eu converso muito com pessoas assim, por exemplo, sei lá, mães recentes, vai uma coisa assim. Aí elas ouvem que, nossa, você já ama o seu bebê, não sei o que lá, no momento que nasce, você não sei o que lá. E quando você começa a conversar mais intimamente com elas, você vê que grande parte delas, na verdade, tem um período ali que não tem vinculação nenhuma, porque você não tem uma história com aquele ser, com aquele nenê. Você tem uma vinculação com a ideia de que ele é seu filho, mas com o ser em si você não criou. E é natural isso, né? Você cria histórias de amor com as pessoas, você cria vinculação. Nozinho a nozinho, sabe? É fazer um viaduto só que de ponto cruz, assim, sabe? Então tem que ser cada... Então, por exemplo, né, tava falando, eu vejo pais que dizem que amam os filhos, mas
se você começar a perguntar para ele do filho, ele vai perceber que ele nem conhece o filho dele, na verdade. Ao mesmo tempo, tem pais que amam e participam e adoram os filhos e tudo mais. Então, eu queria muito falar sobre isso, sabe? Sobre, assim, o que é amar uma pessoa? O que é ter esse vínculo? Parecia para mim a engenharia reversa da coisa, sabe? Para compreender. Sabe o estudante de eletrônica que desmonta a rádio para entender? É meio isso, assim, eu quero desmontar o amor para entender como é que eu monto ele de novo, sabe? Então, o desaparecimento dele representa para mim assim, então agora você não tem o vínculo de vida com a existência dele, mas você tem esse vínculo afetivo. E a gente desmonta aquilo, ou pelo menos percebe que esse vínculo de existência não está montado, para remontar o vínculo afetivo, e só ele dá a medida dele, né? Assim, você teve um filho por 5 anos e depois você não teve mais. E ela fazer as pazes com esse fato, né? Chega uma hora em que mesmo que você viveu com ele é contaminado, porque você lembra dele e ele já te remete à tragédia. Você não consegue mais lembrar, nossa, o meu filho, aquilo que eu tinha com ele era gostoso, era bom, aquilo que eu tive até ali era bom. É meio recuperar isso, assim, sabe? E é curioso porque o livro começa aí, né, quando ele, o que você falou, ele começa com o discurso, depois ele volta e vai para esse ponto onde ela tá nesse cais, né? E essa foi a primeira imagem, assim, que me veio do livro. Quando eu tava começando a pensar a história, me veio essa imagem de uma mulher, assim, imagem mesmo de filme, assim, sabe? Se eu fosse fazer um filme, tivesse que me preocupar com como seria a imagem, assim. E aí veio essa mulher, assim, diante do mar, né? Propositadamente isolada, assim, né? Vamos começar por aí, mas o que? Aí começaram a aparecer esses símbolos, assim, né? E o cais abandonado, porque a mãe de um filho desaparecido, ela tem essa tensão, né? O tempo fica emperrado, ele trava, né? Então é como se o tempo passasse ao redor dela, mas algumas coisas ela fica fixada ali, né? Então o cais abandonado é isso, toda a cidade foi para um outro canto, desenvolveu de outra maneira, mas aquele recanto ali parece que é o mesmo, né? Desde o primeiro dia até 30 anos depois, é o mesmo ambiente, assim, não mudou em nada, então ali ela sente que é uma janela para fora do tempo, né? Porque todo o resto vai te lembrando, né? Imagina 30 anos atrás, como é que eram as coisas, os carros mudam, os móveis mudam, as pessoas mudam, né? Tem celular, tudo muda, né? Principalmente quando tem uma postura ativa de ir lá e fazer uma coisa. E tinha das famílias, eu não esqueço, o filho tinha uma tabelinha de basquete, assim, no quarto, que ele jogava bola. Aí o pai fez, tipo, ele pegou a tabela, assim, colocou a bola e ele colocou, tipo, uma haste, assim, prendendo a bola. Então você olhava, parecia que a bola estava no ar, prestes a cair no cesto, assim, sabe? Dentro do quarto do filho morto. A gente, né, só de falar, a gente já fica meio comovido. E é curioso como é facilmente aceitável por toda uma sociedade de vizinhos e parentes e amigos que a casa tenha se mantido exatamente igual, o quanto essa mulher vai ser duramente criticada por não querer mais fazer. Tudo bem manter o mausoléu, agora seguir em frente não pode, né? Sim, você acaba sendo uma escrava disso. Não, você ser a mãe sofrida, tudo bem, a gente vê uma beleza nisso, mas você ser a mãe feliz que supera, não. Essa coisa do papel, assim, eu acho que em famílias, assim, muito tradicionais, a minha família é bastante tradicional, você tem uma obrigação com o seu papel, e essa obrigação com o seu papel ela é maior do que a sua felicidade, ou o que é importante para você, ou o seu direito a uma individualidade, né? Então tem muito isso, né? Então a mãe perdeu o filho, não, ela não pode, imagina, ela tem que ser a mãe sofredora que vai buscar. Né? É mais um estigma para a mulher, né? A gente tem poucos, esse é mais um estigma que a gente tem para carregar, porque o pai nesse caso, ele pode refazer a vida completamente. Geralmente esses pais se separam, você coloca também isso muito, 80% dos casos acabam se separando, o casal não consegue essa convivência, o homem vai querer fazer a vida, às vezes ele vai ter outros filhos, o estigma vai ficar para a mulher, sem jamais tirar a dor do pai, mas a dor do pai, ela também é subjugada pela sociedade, exatamente, né? E também espera-se que o pai volte a trabalhar o mais rápido possível. Isso é ligado àquela história do pai ser uma figura sempre secundária na vida do filho. A nossa licença paternidade, por mais que tenha sido aumentada, ela ainda é risível. Ser cada vez o filho é um pouco estranho ao pai. Sim, eu acho que tá muito ligado à seleção do papel social mesmo, assim, quais papéis são aceitos. Então, por exemplo, o papel do homem, culturalmente, estatisticamente, claro, é ser um macho provedor. Se o filho desapareceu e ele volta a trabalhar, ninguém vai falar um A dele. Aliás, vão admirá-lo por, olha, ele está mantendo a força e tal, isso aí, você superou e tal. Se ele separa da mulher e vai viver a vida, o discurso geral provavelmente vai ser que era muito difícil, ele decidiu recomeçar a vida, né? Quer dizer, ninguém vai falar do homem. Uma gravidez indesejada. O cara
vaza, né? Cai fora, ninguém fala nada. Pro homem também acaba ficando uma coisa muito superficial, Claro. sabe? As vinculações, os elos masculinos, estatisticamente, né, em geral, eles são muito frágeis. Os homens perdem uma dimensão muito grande dos afetos, muito grande. E você vê isso em tudo, né? Você vai na cadeia, as mulheres estão lá visitando, levando coisa para os maridos que estão presos, vai na penitenciária feminina, vai ver se tem marido lá levando coisa. Aí os caras vazam, sabe? Então assim, o homem culturalmente, ele é muito desvinculado, sabe? Assim, isso eu digo com tristeza, assim, Sim, com pesar. claro, vocês têm uma criação quebrada mesmo. Sim, você tem uma criação para não ser vinculado, não, sabe? O seu papel é trabalhar e ganhar o dinheiro. É curioso, porque sempre sai pelas frestas, sabe? Por exemplo, todo mundo fala, você pega as pessoas, mas não, eu acho que tem que ter direitos iguais, isso aí. Na teoria todo mundo fala, é isso aí, não, mulher trabalhar, legal. Aí eu falo que minha esposa ganha mais do que eu, muito mais, o que é verdade. Que absurdo. Aí todo mundo já começa a olhar meio assim, sabe? E você fala, ué, mas... Você acha assim que um pouco da dificuldade do brasileiro de ler a nossa própria literatura vem da nossa literatura não ter esses heróis clássicos, esses pontos de virada, os filhos encontrados? Eu acho que isso faz parte, assim, isso é parte do... Eu acho que, nossa, tem tanta coisa nisso, assim, né? Eu penso muito sobre isso, assim, não do ponto de vista comercial, Claro. sei lá o quê, né? Eu não tenho o menor projeto de só viver da literatura, não faço questão. Na literatura, a gente está num ponto que as pessoas não sabem nem mais olhar e escolher o que elas querem, se elas querem aquilo ou não, sabe? Por que a gente não está chegando nos leitores? Porque, por exemplo, eu às vezes faço clubes de leitura, oficinas, e tem livros que eu levo para os clubes de leitura e as pessoas ficam absolutamente maravilhadas com aqueles livros. E eu sei que elas vão ficar. Então, assim, se você leva para as pessoas, eu levo na oficina, livro do Carrascosa, as pessoas gostam, elas aderem. A ponte funciona, entendeu? Se a gente consegue fazer essa ligação, ela funciona, ela não se quebra. Não que eu acho que as pessoas são obrigadas a ler, tem que ler, blá, blá. Não, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas elas poderiam ter oportunidade. Sim, para pelo menos escolher, sabe? Para pelo menos ler o livro e falar assim, legal, eu li, mas não é a minha. A minha é saltar de paraquedas. O brasileiro não se acha brasileiro, a gente fala isso. E ao mesmo tempo a gente já está colocando na terceira pessoa, o brasileiro. Claro. Quem que é o brasileiro? Eu sou brasileiro. A gente não olha para o Brasil, a gente não olha para a América Latina, a gente não se vê aqui, a gente se vê como personagens de uma sitcom norte-americana. Provisoriamente a gente está aqui. A gente vai voltar para lá um dia. Os Estados Unidos é o nosso mundo inteligível, a gente veio para cá por um tempo, a gente vai morrer aqui, vai reencarnar lá e vai ser lindo. Mesa de literatura brasileira com coisas que vão fazer as pessoas quererem continuar na literatura brasileira. Isso é importante. Isso é a chave para mim. Isso é um grande erro que a gente cai quando vira muita festa e muita ação entre amigos e muito confete, porque se você não lê isso aqui, ó, livro de literatura brasileira, seleção qualquer, esse cara aqui foi eleito o melhor escritor brasileiro, blá, blá. Aí a pessoa vai ler uma porcaria. Por quê? Porque ele foi selecionado por uns amiguinhos dele que tem um poder lá X. Aí eu te peço, porque eu gosto de deixar aqui pro nosso público sempre uma... que você deixaria de indicação aqui pro nosso público. Primeiro, que a gente já citou, na Sinfonia em Branco da Adriana Lisboa, que é um livro lindíssimo. Eu não conheço ninguém para quem eu indiquei o livro e voltou falando que não gostou, se quer que achou mais ou menos, ou se quer que falou assim, gostei, achei legal. João Carrascosa, outro cara que eu acho absolutamente um craque, assim, um mestre. Maurício de Almeida, um cara novo da minha idade, acabou de lançar um romance chamado A Instrução da Noite, que também é lindíssimo, super forte, lindíssimo. O Estevão Azevedo, que é O Tempo de Espalhar Pedras, que também ganhou o Prêmio São Paulo no passado, e eu fui ler por conta do prêmio, eu falei, vou ler, né, ele ganhou. Eu também fiquei impressionadíssimo, assim, um livro lindo, até não poder mais. O Julian Fuchs com A Resistência, que é um livro fundamental também, que é um cara brasileiro, mas, né, de família argentina, então também lida muito com a questão da América Latina, conexão, né? Então, enfim, fica a minha dica também de América Latina, ele tá dentro aí. São 5 livros para você ler, e não é essa, vamos fazer um favor, valorizar o que é nosso. Não, você vai ler porque eles são melhores do que grande parte das coisas que são escritas no mundo. Faça um favor pra você mesmo, Faça um favor pra você. Lê o Faça um favor pra você Faça um mesmo. favor. E o que vem depois do Rebentar? Eu tô trabalhando agora num romance novo. Eu tô bem no começo, assim. Ele é um romance mais ou menos parecido com o Rebentar. Ele é um pouco menos terno, assim. Ele é mais amargo, assim, sabe? É como assim, o Rebentar é o livro da mãe. Esse agora é o livro do pai, sabe? Então não é o pai do Rebentar, é um outro pai.
Mas aí já entra um pouco essa coisa mais masculina, assim, sabe? Dessa falta de vinculação. É um cara que tem um desempenho, assim, extraordinário, ele é um super cara, mas ele vai perder essa posição de super cara e aí ele não vai saber viver com isso. No canal a gente tem uma brincadeira que é fazer a sinopse em 3 palavras do livro lido. Eu queria que você fizesse a sinopse em 3 palavras do Rebentar. Esse é um ótimo exercício. Porque é um bom exercício para você pensar o livro, assim, até o que eu estou escrevendo agora eu vou pensar 3 palavras para ele, porque eu sempre faço isso, assim, eu pego alguma coisa que é central, amor, vida, morte. Lidos, olha, hoje a gente conversou com o Rafael Galo aqui no Literatórios, do livro Rebentar. Como sempre, foi um prazer. Até o próximo Literatórios. Em breve, tchau, tchau.